Meu tema é esse: impartation and implantation. impartação, transferência e implantação. I'm talking about impartation Eu estou falando de impartação, transferência and implantation. e implantação. I see some people like, Eu vejo pessoas que estão assim, hã? impartation Impartação, transferência and implantation. e implantação. She's saying it very good. Disse muito bem. Two things different. Tem duas coisas diferentes. And that's what's going to happen here tonight. É isso que irá acontecer essa noite. So please Então, por favor, pay attention. preste atenção. Don't miss it. Não perca. I am here for an assignment. Eu estou aqui para uma tarefa. I am here with a mission. Eu estou aqui com uma missão. And my mission is impartation and implantation. E a minha missão é transferência e implantação. Because Porque we have served for 9 years. nós viemos por 9 anos Now we are going towards the 10th year. e agora nós vamos para o 10º ano. For 9 years, Yapi has been serving. Por 9 anos a IAP esteve servindo. And now we are going to move to the 10th year. E agora nós vamos nos mover para o 10º ano. And I said to God, E eu disse a Deus, what do I tell them? o que eu falo para eles? God said to me, Deus disse para mim, I'm giving you a mission today. eu vou te dar uma missão hoje. And there are angels that are going to assist in that mission. E tem anjos que vão te assistenciar nessa missão. Because tonight Porque hoje à noite is the mission of implantation and impartation. é a missão de implantação e transferência. It's not the same. Não é a mesma coisa. When I'm talking about impartation, Quando eu estou falando de transferência, implantação, it's not the same não é o mesmo as implantation. de implantação. Tudo bem? Go with me to the book of Romans chapter 1. Vamos para o livro de Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. Mabro sivili diataya. Korandegeveliba ataya balahada shadaga. Romans chapter number 1. Romanos capítulo 1, Verse 11. verso 11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Porque, pode voltar, por favor. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. For I long to see you, Eu, that I may impart to you Porque- some spiritual gifts, that you may be established. porque eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Read it again. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Repartir, to distribute, to impart, Repartir, para distribuir, para transferir, to transfer. para fazer uma transferência. Go to 2 Timothy. Vamos para 2 Timóteo, Chapter 1, verse 6. capítulo 1, verso 6.
Por essa razão, veio lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. No, read it again. Leia de novo. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. 1 Timothy, 1 Timóteo, verse 4. verso 4. No, 1 Timothy chapter 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verse 14. verso 14. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy, with the laying on of the hands by the eldership. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Did you understand? Você entendeu? No. If you want me to explain, say explain. Se você quer que eu explique, diga, explique. No, I didn't hear you. Eu não te escutei. 2 dimensions. Duas dimensões. The first dimension A primeira dimensão, is the dimension, please listen to me. por favor, escute a mim. The first dimension A primeira dimensão is the dimension of impartation. é a dimensão da transferência, da repartição. Apostle Paul said in the book of Romans, O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos: I long to come to you eu venho para vocês, so that I can impact you. para que eu possa transferir, repartir. Impartation. Transferência. Impartation. Transferência. Can I come down? Eu posso descer? Is it good? It's good to come. Give Jesus a clap offering. Aplauda ao Senhor Jesus. Now please, I want you to listen to me very. I want you to understand me. Eu quero que você me entenda. The first dimension, A primeira dimensão. Apostle Paul said, Apóstolo Paulo disse: I long to come to you eu desejo vir a vocês, so that I can impact you. para que eu possa impartir vocês, transferir vocês. Impartation, Impartição, transferência. impartation, it means, Transferência significa impartation. impartição. Impartation Impartição is like é como you are doing barbecue você está fazendo um churrasco and the fire is coming down e o fogo está descendo and you put gasoline. e você coloca gasolina. That's impartation. Isso é impartição. Impartation, Impartição it means significa you have something você tem algo from God, de Deus, but it's going down. mas está diminuindo. Impartation, Impartição it means significa you have the gift você tem o dom of healing. Quando você tem isso, It means you have a gift, significa que você tem um dom, but you need impartation. mas você precisa da impartição. You can prophesy, Você pode profetizar, but you don't really see clear. mas você não vê claramente. Sometimes you see, Algumas vezes você vê and sometimes you don't remember. e algumas vezes você não se lembra. Is people here, Tem pessoas aqui, have you ever experienced você já experienciou that something happened que algo aconteceu and then you say, oh, e você disse: ó, I knew this. eu sabia disso. Something happened Algo aconteceu and then you feel like, oh, it looks like I knew this. e você fica: ó, parece que eu sabia disso. Have you had that before? Você já sentiu isso antes? But why can you not say it before? Mas por que você não pôde dizer antes? It's because your prophetic dimension É porque a sua dimensão profética is not really strong.
não está muito forte, it's not really clear. não está muito clara. If you have that, Se você tem isso, you need impartation. você precisa da impartição. Because Paul said, Porque Paulo disse, I'm coming to impart you so you can be established. eu venho para impartar vocês, para que vocês se estabeleçam. Because impartation, Porque a impartição it brings stability traz estabilidade of the operation in your gifts. da operação dos seus dons. Some of you dream. Alguns de vocês sonham, God speaks to you. Deus fala com você. But when you wake up, Mas quando você acorda, you forget the dream. você esquece desse sonho. You say, oh, when did I dream? Você disse, o que foi esse sonho? You just forget. Você Impartation here. Alguém precisa de impartição aqui? Somebody needs impartation here. Alguém precisa de impartição aqui? So what I'm saying, Então o que eu estou dizendo, impartation impartição is the empowerment é o empoderamento so you can function. para que impartição For your business, do seu negócio, out of nothing, de repente, people like to come to you. as pessoas vêm até você. You will see, Você vai ver, you have a business of clothing. você tem um negócio de roupas. At here, Aqui, they also sell clothes. eles também vendem roupas. The same clothes like you, As mesmas roupas que você vende. but the heart of people, Mas o coração das pessoas, they only feel coming to you. eles só virão para você. Why? Por quê? You don't know. Você não sabe. Because of impartation. Por causa da impartição. Impartation, Impartição it gives you favor. te dá favor. When your business Então, impartição in your ministry, no seu ministério it will cause a revival. vai causar um avivamento. The way God has arranged the spiritual realm, O, je- the spiritual realm, o jeito que Deus move-se na dimensão, in the spirit, no espírito, there are dimensions. tem dimensões. I'm coming back on that. Eu vou voltar a isso. I'm coming back on the dimension. Eu vou voltar com essas dimensões. So impartation Então, impartição is to fire up what you already had. é para acender aquilo que você já tem. But what is implantation? Mas o que é a implantação?
Put back the book of Timothy. Coloque de novo, por favor, o livro de Timóteo. Media, por favor. Mídia, por favor. Timothy, Então, Timóteo, the gift that he had, o dom que ele tem, he didn't have it. ele não tinha. It was given to him. Foi dado a ele. Então ele não tinha. He received it. Ele recebeu. So he didn't have it. Então ele não tinha. And then the Presbyterian, Então o presbitério, they lay hands on him. eles colocaram uma mão sobre ele. This is the dimension Essas são as dimensões. Eu estava seguindo Elias. he followed Elisha. Ele seguiu Elias. Elisha followed Elijah. Eliseu seguiu Elias. And he said to Elijah, E ele disse para Elias. Elijah said to him, Elias disse para ele: what do you want? O que você quer? What do you want? O que você quer? Elijah said, Eliseu disse: I want Eu quero the double portion a porção dobrada of what you have. do que você tem. Desejar. You must be hungry Você deve estar com fome for another dimension. para outra dimensão. The key A chave to next dimension para a próxima dimensão is a desire. é o desejo, It's hungry. é a fome. You must be hungry Você deve ter fome for another dimension. por outra dimensão. The sign O sinal that you are ready que você está pronto to receive para receber another dimension outra dimensão is that you become uncomfortable. é que você se torna inconfortável. Desconfortável. Yes, you become uncomfortable. Você se torna desconfortável. When you are comfortable Quando você está desconfortável in the place where you are, no lugar que você está, you are not ready você não está pronto for the next dimension. para outra dimensão. You can sing. Você pode ver, You sing. você pode cantar, You sing beautiful. você cantores, That when you are going to start singing, que quando você começar a cantar, deliverance is happening. libertação irá acontecer. Just because you are singing, Só porque você está cantando. it's a dimension É uma dimensão that when you begin to sing, que quando você começar a cantar, people have been healed. as pessoas vão ser curadas. Cancer have been healed. Cânceres serão curados. When you go to concert, Quando você vai para o show, you call it show? yeah. Concert is called show. Show é show. Yeah. No, it's show. Show look like an entertainment, Show parece entretenimento, like a divertação.
como um divertimento. But when you are singing, Mas quando você está cantando, that people can be healed. as pessoas irão ser curadas. Cancer can be healed. Os cânceres podem ser It's curados. a dimension. É uma dimensão. It's that dimension. É essa dimensão It has nothing to do with voice. que não tem nada a ver com a sua voz. It has to do with anointing. Tem a ver com a unção. It has to do with anointing. Tem a ver com a unção. It's a dimension É uma dimensão that you must desire. que você deve desejar. You cannot be a pastor. Você não pode ser um pastor You don't have a dimension. que não tenha uma dimensão. When you are a pastor Quando você é um pastor and people are in your church e as pessoas estão na sua igreja with cancer, com cânceres, with diabetes, com diabetes, the women that cannot give babies, mulheres que não podem engravidar, that is an insult isso é um insulto to your ministry. para o seu ministério. It's an insult É um insulto to your ministry. para o seu ministério. Because people come to your church, Porque as pessoas vêm para a sua igreja, but they don't receive miracles. mas elas não recebem milagres. That means your ministry is doing nothing. Isso significa que o seu ministério não está fazendo nada. As a pastor, Como um pastor, you must look for another dimension. você deve procurar por uma nova dimensão. Elisha said to Elijah, Eliseu disse a Elias: I want the double portion eu quero a porção dobrada of what you have. do que você tem. I want the double portion. Eu quero a porção dobrada. He was hungry Ele estava com fome for a greater dimension. para uma maior dimensão. Yapi, Iapi, we have been serving for 9 years. nós estamos servindo há 9 anos. Now we are going to 10. Agora nós vamos para o 10º. We cannot be the same. Nós não podemos ser os mesmos. We cannot be the same. Nós não podemos ser os mesmos. Pastors of Yapi, Pastores da Iapi, you have been serving these 9 years. você tem servido nesses 9 anos. Now we are going to 10. Agora nós vamos para o 10º. You cannot be satisfied. Você não pode estar satisfeito. You must seek the Lord. Você deve procurar o Senhor, buscar ao Senhor para uma nova dimensão. The church has to grow. A igreja tem que crescer. There must be an expansion. Tem que haver uma expansão. Supernatural miracles Milagres sobrenaturais in your church. na sua igreja. Financial abundance Abundância financeira in your ministry. no seu ministério, In your churches. nas suas igrejas. Entrepreneurs. Empresários, Businessmen and businesswomen homens e mulheres de negócios in your ministry. no seu ministério. Pastors of Yapi. Pastores da Iapi, Evangelists of Yapi. evangelistas da Iapi. You cannot just be an evangelist and telling people Jesus loves you. Você não pode ser só um evangelista e dizer para as pessoas: Jesus te ama. You must demonstrate the power of Você God deve demonstrar o poder de Deus on the streets. nas ruas. On the streets. Nas ruas. You must demonstrate the power of God. Você deve Sleep the whole night. Mas você dorme a noite inteira. You sleep 12 hours a day. Você dorme 12 horas por dia. This is the time. Esse é o tempo You will wake up in the night que você acordará no meio da noite, at 2 a.m., às 2 da manhã, at 3 a.m. às 3 da manhã. You are waking up. Você vai acordar. You are going to pray. Você vai orar.
for a new dimension. para uma nova dimensão. Some of you wake up at 2 a.m., Alguns de vocês acordam às 2 da manhã, you go to the fridge você vai para a geladeira to drink milk, para beber leite, Fanta. Fanta. You think God wake you at 2 a.m. Você acha que Deus te acordou às 2 da manhã to go drink Fanta? para beber Fanta? Shaka paladaba shataya. Breketelimo shakataya. Ele palataya taya. Some of you 1 a.m., Alguns de vocês, 1 da manhã, 2 a.m., 2 da manhã, you don't have sleep. você não tem sono. Out of a sudden, no sleep. Do nada você não dorme. That is a sign. Isso é um sinal. God is telling you, Deus está te dizendo: my son, my daughter, meu filho, minha filha, let's talk. vamos conversar. You wake up at 2 a.m., Você acorda às 2 da manhã. the first thing, A primeira coisa, Instagram. Instagram. Meu Deus. At 2 a.m., Às 2 da manhã, your sleep is finished. seu sono está terminado. You go to Facebook. Você vai para o Facebook. God didn't wake you up to go to Facebook. Deus não te acordou para ir para o Facebook. God woke you up to pray. Deus te acordou para orar. Fire. Fogo. One day, Um dia, listen to this testimony. escute esse testemunho. A man, Um homem, he wanted to kill himself. ele queria se matar. And there is a man, E tem um homem, God woke him up in the night. Deus o acordou no meio da noite. And God said to him, E Deus disse para ele: go to that corner vai para aquela esquina and just stand there e apenas fique lá and begin to pray. e comece a orar. In the night, Na noite, around 3 a.m., por volta de 3 da manhã, when he woke up, quando ele acordou, God said to him, go on the street Deus disse: vai para as ruas. at this particular place. E aí você vai ter um lugar. Stand there Fique lá and begin to pray. e comece a orar. The man obeyed O homem obedeceu and he went to pray. e ele foi orar. He went to stand where God told him to stand. E ele ficou onde Deus tinha dito para ele ficar. And he began to speak in tongues. E ele começou a falar em línguas. As he was praying, Enquanto ele estava orando, somebody was living in the apartment. alguém estava deixando o seu apartamento. His window was open. A sua janela estava aberta. Someone lived in the apartment. Alguém estava vivendo, morando no apartamento. His window was open. A sua janela estava aberta. He took a gun. Ele pegou uma câmera, uma arma. He put in his hand. Ele colocou na sua cabeça. And he said, E ele disse: I'm going to kill myself. eu vou me matar. It was 3 something in the morning. Era 3 e pouco da manhã. As he put the gun in his hand, Quando ele colocou a arma sobre a sua cabeça. the man downstairs O homem lá embaixo, that God woke up at 3 in the morning, que Deus acordou às 3 da manhã, he was speaking in tongues. ele estava falando em línguas. As he was speaking in tongues, Enquanto ele estava falando em línguas, the man upstairs, o homem lá em cima, he was hearing him ele estava ouvindo ele in French. em francês. He was speaking. He was speaking in tongues. Ele estava falando em línguas. Just like in the book of Acts. Assim como no livro de Atos. In the upper room, Na sala dele. they were in the upper room. In the book of Acts. Na sala do livro de Atos, no lugar do livro de Atos. Quando no cenáculo em Atos, quando o Espírito Santo veio. They were speaking in tongues. Eles estavam falando em línguas. But people outside, Mas as pessoas lá fora, they were hearing them in their language. eles estavam ouvindo eles na sua linguagem. That is what happened with this man. É isso que aconteceu com esse homem. He was there Ele estava lá at 3 a.m. às 3 da manhã, speaking in tongues. falando em línguas. The man there O homem lá, with a gun com uma arma to his head. sobre a sua cabeça, He was hearing the tongues ele estava ouvindo o homem in French. em francês. And God was telling him, E Deus estava dizendo a ele, the man was prophesying to him
que o homem estava profetizando para ele: I love you. eu te amo. He gave him his name, Ele falou o seu nome, his family, a família dele and the situation e a situação that pushed the man to kill himself. que levou a ele a querer se matar. God said, I am in control of that situation. Deus disse: eu estou sabendo sobre essa situação. And God said E Deus disse to show you para te mostrar that I am in control. que eu estou no controle. Your cell phone O seu celular is going to ring vai tocar right now. agora. And as he had the gun, Enquanto ele estava com a arma, he's hearing the man in French. ele está ouvindo o homem em francês. And God said, E Deus disse, as a sign como um sinal, that I am in control, que eu estou no controle. your phone Seu celular is going to ring right now. vai tocar agora. And in that same second, E naquele mesmo segundo, at that moment, naquele momento, the man stopped the gun. o homem afastou a sua arma. He went on his knees. Ele ficou de joelhos. He said, God, Ele disse: Deus, if you exist, se você existe, I give my life to you. eu te dou a minha vida. Today, Hoje, that man aquele homem, that wanted to kill himself aquele que iria se matar, is a woman in Deus. é um homem de Deus. Today, Hoje, he's a man of God. ele é um homem de Deus. That is another dimension. É outra dimensão. That's when you are connected in the spirit. É isso que acontece quando você está conectado com o Espírito. Move to another dimension. Você se move para outra direção. God wants to use you. Deus quer te usar. When you move to another dimension, Quando você se move para outra direção. when people come into your business, Quando as pessoas vêm para os seus negócios. when they come into your shop, Quando eles vêm para a sua loja. they feel the conviction. Eles sentem uma confusão. The conviction Eles sentem a convicção to give themselves to Jesus. de se entregar a Jesus. When you are in another dimension, Quando você está nessa dimensão, when people come into your presence, as pessoas vêm para a tua presença. Se levante. both of you stand up. Vocês dois, se levante. Lift your hands. Levante suas mãos. The glory of the Lord A glória de Deus is upon your life. está sobre a sua vida. And the Lord is saying, E o Senhor está dizendo: come here, come here, vem aqui, vem aqui. come here. Shekabalabarabros. Give me oil. You have oil? Me dê óleo. Tem óleo aqui? Give me oil quickly. Come here. Lekebrosotoboredeshakaba. Lift your hands, both of you. Levante suas mãos, vocês dois. Because the glory of the Lord Por causa da glória do Senhor is upon your life. está sobre as suas vidas. I said the glory of the Lord. Eu disse: a glória de Deus. The glory of the Lord. A glória do Senhor. Shalabababababababasotokabababa. The presence of God is so strong. A presença de Deus está tão forte It's going to rest upon you. que vai vir sobre você. As I put this oil on you, Enquanto eu colocar esse óleo em the vocês. presence. Hey! A presença. Sua presença. Receive the presence. Receba a presença. Receive the presence. Receba a presença. Makabarebebebebe shakata. Mandorobokobababariboshete-kamama. When the presence of God is upon you, Quando a presença de Deus está sobre você, it makes the difference. faz a diferença. When the presence of God is upon your ministry, Quando a presença de Deus está sobre o seu ministério, if you believe God has called you for ministry, se você acredita que Deus te chamou para o ministério, you must refuse você deve recusar mediocrity. a mediocridade. If you believe you are called in ministry, Se você acredita que você foi chamado para o ministério, you must make sure você deve mostrar that the Bible que a Bíblia is made manifest in your life. esteja manifesta na sua vida. You need another dimension with God. Você precisa de outra dimensão com Deus. Elisha said, Elias disse, I want the double portion. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada. I want to go up higher. Eu quero ir mais alto. In ministry, No ministério, you must desire você deve desejar to go up higher with God. de ir mais alto com Deus. If you
read the book of Ezekiel, Se você ler o livro de Ezequiel, or because I don't have time, é porque eu não tenho tempo. in the book of Ezekiel, No livro de Ezequiel 47, 47, from verse 1 do verso 1 till verse 7, até o verso 7, the Bible says, a Bíblia diz: in the vision, na visão, the Lord took Ezekiel Deus pegou Ezequiel and he brought him in the temple. e ele trouxe para o templo. Can we read that? Nós podemos ler isso, Ezequiel 47, Verse 1 till 5. verso 1 até o 5. I want you to read this and I'm going to finish. Eu quero que você leia isso e eu vou terminar. Put it for them, put it. Read it. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Verse 5. Mediu ainda outros 500 metros e eram já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. This is the dimensions of anointing. Essas são as dimensões da unção. The water, A água it speaks of the Holy Spirit. fala sobre o Espírito Santo, It speaks of the anointing. fala da unção. Because in the book of John, Porque no livro de João, Jesus said, Jesus disse: out of you dentro de vocês shall flow vai fluir rivers rios of living aqua. de águas vivas. When God took Ezekiel to the temple, to the church, Quando Deus pegou Ezequiel e levou ao templo, à igreja, he showed him the level of the waters. ele te disse para ele o nível das águas. This is the levels and the dimensions of the anointing. Esses são os níveis e dimensões da unção. In the spirit, No Espírito, there are dimensions. tem dimensões. And dimensions, E dimensões, you can grow. você pode crescer. The first dimension, A primeira dimensão it was the dimension of the ankle. é a dimensão dos tornozelos. This is the anointing Essa é a unção of territories. de territórios. God said to Joshua, Deus disse a Josué, he said to Joshua, ele disse a Josué, everywhere todo lugar you put your foot, que você colocar a planta dos seus pés, I give it to you. eu vou te dar. That is the anointing, Essa é a unção, the dimension a dimensão of the ankle. dos tornozelos. That's the dimension Essa é a dimensão of the ankle. dos tornozelos. He continued in the agua Ele continuou na água and he saw the water e ele viu a água till the belt. até a cintura. That is the dimension Essa é a dimensão of reproduction. de reprodução. This is the dimension of reproduction. Essa é a dimensão da reprodução. And then he saw the dimension E aí tem outra dimensão that you could not walk. que você não pode andar. You have to swim. Você tem que nadar. The Bible says, A Bíblia diz, when God bless you, quando Deus te abençoa, it's going to be pressed down, vai ir para baixo, shaken together, vai ser sacudida and running over. e transbordante. In the book of Luke, No livro de Lucas, chapter 6, capítulo it 6, talks about the overflow. fala sobre o transbordar. Am I talking to you? Eu estou falando com você. You need dimension. Você precisa das dimensões. Dimension can grow. Dimensões podem crescer. Look at the person beside you. Olha para a pessoa do seu lado Ask them this. e pergunte para ela isso. How many times can you receive the Holy Spirit? Quantas vezes você recebeu o Espírito Santo? Ask them. Pergunte a ele. How many times can you receive the Holy Spirit? Quantas vezes você recebeu o Espírito Santo? Because dimension, Porque dimensão it can grow. pode crescer.
Jesus, before he went, antes dele ir, antes dele subir, he said to the disciples, ele disse para os discípulos, he says, ele disse, I'm leaving. eu estou indo. And he said to them, E ele disse para eles, receive the Holy Spirit. receba o Espírito Santo. How? Como? He said to them, come. Ele disse para ele, venha. This is a disciple Isso é um discípulo of Jesus. de Jesus. They were walking with Jesus, Eles estavam andando com Jesus and Jesus was going to go. e Jesus estava prestes a subir. In the book of Acts chapter 1, No livro de Atos capítulo 1. and Jesus said, E Jesus disse, receive the Holy Spirit. receba o Espírito Santo. He breathed on them. He breathed on them. Ele orou por eles. He said, receive Ele disse, receba the Holy Spirit. o Espírito Santo. He breathed. Protocol, be breathed. Ele respirou. He breathed, Ele respirou. and they received the Holy Spirit. Ele orou e recebeu o Espírito Santo. That is Acts chapter 1. Isso é Atos capítulo 1. In Acts chapter 2, Em Atos capítulo he 2, said, go to the upper room ele foi para a sala do trono and wait e esperou until the Holy Spirit comes. até que o Espírito Santo viesse. As they were waiting, Enquanto eles estavam lá the esperando, Bible says a Bíblia diz there was a noise que tinha um barulho like a rushing wind, como um vento tornado, rápido, like a tornado. como um tornado. And then there was fire E aí teve fogo of the Espírito Santo. do Espírito Santo. And they received E eles receberam the Holy Spirit. o Espírito Santo. And they began to speak in tongues. E eles começaram a falar em línguas. That was the second time. Isso foi a segunda vez, Right? certo? In the book of Acts chapter 4, No no livro de Atos capítulo 4, when the church was persecuted, quando a igreja estava sendo perseguida, they went back in the room. eles voltaram para o cenáculo. They began to pray. Eles começaram a orar. The Bible says A Bíblia diz the place where they were, que the o house, lugar onde eles estavam, a casa, to shake. começou a balançar. And they received the Holy E Ghost. eles receberam o Espírito Santo. They say so that E aí, por causa disso, we can preach the gospel para que eles pudessem pregar o Evangelho with boldness com força and miracles. e milagres. Another dimension. Outra dimensão. Don't be content Não seja contento because you speak in tongues. porque você fala em línguas. There's new dimension. Isso é uma nova dimensão. Listen to me. Escute a mim. Even you're speaking in tongues, Até mesmo quando você está falando em línguas, it has dimension. tem a dimensão. Even you're speaking in tongues, Mesmo enquanto você está falando em línguas, it has dimension. tem dimensões. Some of you, Alguns de vocês, you speak the same tongue você fala a mesma língua all the time. todo o tempo. We can even say how you speak in tongues. Nós até podemos imitar como você fala em línguas. Your linguas is always shekabababa. A sua língua é sempre shekarabara. That is repetition. Isso é repetição. They spoke in tongues Eles falaram em línguas as they received from the Spirit. como eles receberam o Espírito. When you speak in tongues, Quando você fala em línguas, your tongues can grow. Your tongues can grow. as suas línguas podem crescer. Some of you always speak. Alguns de vocês sempre falam. Oh, shakalaka, shakalaka, shakalaka. Every time, shakalaka, Toda vez. shakalaka, shakalaka. Always the same. Toda vez a mesma coisa. Am I talking here? Eu estou falando com você. There is a dimension. Tem uma dimensão. Even your tongues, Até mesmo nas suas línguas. it can grow. Pode crescer. The Bible says, A Bíblia diz, he that speaks in tongues, aquele que fala em he línguas, doesn't speak to men. ele não fala a homens. He speaks mysteries Ele fala mistérios unto God. para Deus. Your life A sua vida is a mystery. é um mistério. And you can unfold your life E você pode formar a sua vida when you speak in tongues. quando você fala em línguas. Malekobosh, Sivalikapa, Bronoskata, Lipelimini Yashaya. Speak in tongues, speak in tongues. Fale em línguas, fale em línguas. Speak in tongues, speak in tongues.
on, speak in tongues. Vamos, fale em línguas. Shalamano shididika. Come up, up. Vamos, up, vamos, mais alto. Up. Mais alto. Up. Mais alto, mais alto. More. Vai, vai. More. Mais. Receive a new dimension. Receba uma nova dimensão. Another dimension Uma nova dimensão of speaking in tongues. de falar em línguas. Another dimension Uma nova dimensão of speaking in tongues. de falar em línguas. Selimama. Kobrada kaparada basa. La kabala mamosa kataya. Ifelemene kesidiatos. Arudi gibradia katelemi akadia. Rabandu atoria shaya. Rabani kepelia. Mande kosaba kaba. Solomo zididiba. There is a dimension of speaking in tongues. Tem uma dimensão ao falar em línguas. Open your mouth. Abra sua boca. I say open your mouth. Eu disse, abra sua boca. I say open your mouth. Eu disse, abra sua boca. Stand on your feet if you can. Se levante, se você puder. There is a new dimension. Tem uma nova dimensão. Listen to me. Me escute. You can speak in tongues. Você pode falar em línguas. That when we talk about tongues, Quando a gente fala sobre línguas, that is praying in tongues tem o orar em línguas and that is speaking in tongues. e tem o falar em línguas. It's not the same. Não é a mesma coisa. God will give you a dimension where you will speak in tongues. Tem uma dimensão quando você fala em línguas. After you speak in tongues, Depois de você falar em línguas, you receive the gift to interpret você recebe o dom de interpretar what you are saying. o que você estava dizendo. That's another dimension. Isso é outra dimensão. Sometimes when I'm preparing service Algumas vezes quando eu estou preparando o culto and I say to God, e eu digo a Deus, what is happening in this service? o que vai acontecer nesse culto? I begin to pray in tongues. Eu começo a orar em línguas. Shelemekapos, Ibrigidivas, Lavanduekepes, Lamandia Kapa, Ledegis, Igigigus Kata, Lebrando Imananiosaya. And then out of a sudden, E aí, de repente, I begin to interpret eu começo a interpretar what I am saying. o que eu estou dizendo. Sometimes I interpret it in my spirit. Algumas das vezes eu interpreto no meu espírito. I begin to understand what I just prayed in tongue. Eu começo a entender o que eu acabei de orar em línguas. It's another dimension. É uma dimensão. Because the Bible says Porque a Bíblia we diz have received que eu recebi the gifts os dons in 1 Corinthians chapter 12. em 1 Coríntios capítulo 12. It says we received the gifts Ele disse, vocês receberam os dons of speaking in tongues de falar em línguas and interpretation of tongues. e de interpretação de línguas. Interpretation of tongues Interpretação de línguas is not a tradição. não é uma tradução. Interpretation Interpretação is not translating. não é traduzir. You can say 3 things in tongues. Você pode fazer 3 coisas em línguas It takes 5 minutes to interpret. e demorar 5 minutos para interpretar. Yapi, are you ready? Iape, você está pronta? There are things God wants to show you Tem coisas que Deus quer te mostrar for your family. para a sua família. Some of you have been praying. Alguns de vocês têm orado. You need a direction Você precisa de uma direção for your life, para a sua vida, for your marriage, para o seu casamento, for your business. para o seu negócio. And you have been asking God, E você tem perguntado a Deus: God speaks to me. Deus, fale comigo. Give me instruction. Me dê instruções. God will use you Deus irá te usar to speak tongues para falar em and línguas then give instruction e te dar as instruções for your family, para a sua família, to your own life.
para a sua própria vida. It's a dimension. É uma dimensão. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. That is a dimension. Tem uma dimensão. Listen to me. Me escute. If you are hungry, Se você tem fome, you say, God, você diz, I Deus, need more. eu preciso de mais. There has to be more. Tem que ter mais. This is not everything that God has for you. Isso não é tudo que Deus tem para você. You should not be satisfied. Você não deve estar satisfeito. Listen to me. Me escute. Don't be satisfied. Não seja satisfeito. Don't be satisfied. Não seja satisfeito. In 2003, there was En- a year, No ano, I said to God, eu disse a Deus, I need a new dimension. eu preciso de uma nova dimensão. I need a new dimension. Eu preciso de uma nova dimensão. I went for fasting Eu fui jejuar for 6 months. por 6 meses. 6 months. 6 meses. I was fasting. Eu estava jejuando. I was only eating in the evening. Eu estava comendo apenas à noite. I was eating bread, Eu estava comendo pão, like 2 pieces of bread, 2 pedaços de pão and tea. e chá. That was it. Era isso. I was seeking God. Eu estava buscando a I Deus. need power. Eu preciso de poder. Power Poder is not easy. não é fácil. You must pay the price. Você tem que pagar o preço. Makabaya shatabas. Robokondo libro sende makaba. Don't be satisfied. Não esteja satisfeito. Don't be satisfied. Não esteja satisfeito. You must become uncomfortable. Você tem que se tornar inconfortável. When you become uncomfortable, Quando você se torna desconfortável, you are ready você está pronto to move out para se mover to another dimension. para outra dimensão. When a woman is pregnant, Quando uma mulher está grávida, 1 month, um mês, the baby o bebê is comfortable. está confortável, Is swimming. está nadando. 5 months 5 meses, in the womb, no útero, the baby is swimming. o bebê está nadando para trás. 7 months, 7 meses, 8 months. 8 meses, When it becomes 9 months, quando se torna 9 meses, the baby, o bebê, the womb, o útero, it becomes too small. a sala se tornava muito pequena. Shakabayokos. So the baby Então become uncomfortable. o bebê fica desconfortável. Become uncomfortable. Ele fica desconfortável. And then the baby, E aí o bebê, he will break the, how you call it? The water. ele quebra as águas. Because the baby wants out. Porque o bebê quer sair. He wants more space. Ele quer mais espaço. Because the womb Porque o útero is not more the same. não é mais o mesmo. Yappy, IAP, this is isso é 9 years. 9 anos. Baby, O bebê stay in the womb está no útero for 9 months. por 9 meses. 9 months 9 meses in the womb. no útero. Yappy, IAP, this is 9 years. isso é 9 anos. This is the year. Isso é o ano. Ela vale mais que a fama, que o dinheiro e os prazeres. 9 years 9 anos of yappy de IAP in the womb. no útero. This is the year. Esse é o ano You cannot be comfortable. que você não pode estar You desconfortável. cannot be comfortable. Você não pode estar You confortável. cannot be comfortable. Você não pode estar confortável. You cannot be comfortable. Você não pode estar confortável. There is a dimension. Tem uma dimensão. Some of you, Alguns de vocês, you have been comfortable você está confortável on your financial situation. na sua situação financeira. This anointing, Essa unção it will affect
vai te afetar every area toda a área of your life, da sua vida, in your marriage, no seu casamento, in your family, na sua família, in your ministry, no seu ministério, in your calling, nas suas finanças, in the gift of God in your life. em todas as áreas da sua vida. This woman of God, Essa mulher aqui, can you come? você pode vir? Shakaba. Roboko Sakaba. Lift your hands. Levante suas mãos. I see a great glory. Eu vejo uma grande glória. The glory of God A glória de Deus is upon your life. está sobre a sua vida. And I see you. E eu vejo você. You want more for God. Você quer mais de Deus. You want more of God. Você quer mais de Deus. And God is saying, E Deus está dizendo: my daughter, minha filha, as you go back, assim que você voltar, set your country on fire. coloque o seu espírito em fogo. Because the anointing of God Porque a unção de Deus is upon your life. está sobre a sua vida. God has called you Deus te chamou to be a real mother. para ser uma mãe. A mother in the spirit. Uma mãe no espírito. There is many people Que vai ter muitas pessoas that need to benefit que vão se beneficiar of your grace, da sua graça, of your anointing, da sua unção, of your favor. do seu favor. Receive a new dimension. Receba uma nova dimensão. Now, Agora, receba fire, fogo, fire fogo of the Holy Ghost. do Espírito Santo. Shakarabasha. Ayakarusakama. Shadagaregedeakata. Ibreketelimano shadaga. Presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Fama, que dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. I need more. Eu preciso de mais. I need more. Eu preciso de mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Venha. Tua presença vale mais. Que fama, que dinheiro. Papa, come. This is your daughter, right? Essa é sua filha, certo? Sua hija. It's a friend. She came with you? Ela veio com você? It's your pastor. We need to protect her. Nós precisamos proteger ela. Do you speak English? Você fala inglês? Pouquinho. You're from Argentina, right? We were with you then. You need to start learning English. Você precisa aprender inglês. How much does it cost to go to an English school? Quanto custa para ir para a escola de inglês? There's English school in Argentina you can go? How much? $1,000. For a complete school. $1,000. $1.000. I will give it to you. Eu vou te dar. Because Porque you will need the English. você vai precisar do inglês. Where God is going to bring you, Onde Deus vai te levar, you need English. você precisa do inglês. Because I see you Porque eu te vejo internationally. internacionalmente. I don't know how it's going to happen, Eu não sei como vai acontecer, but you are not going to stay in Argentina. mas você não vai ficar na Argentina. God is going to do a miracle. Deus vai fazer um milagre. And
Eu não sei como Deus irá fazer, God is going to take you around the world. mas Deus vai te levar por todo mundo. Step one here. Dê um passo para cá. Stand there. Fique aí. The anointing of God A unção de Deus is going to come upon your life right vai vir sobre a sua vida agora, now. Very strong. muito forte. And from today, E de agora em diante, your life will never be the same. sua vida nunca mais será a mesma. The presence of God A presença de Deus is going to sit on you, vai vir sobre você and you will manifest destiny. e você vai manifestar. Sua presença vale mais. Tua presença, Come on, bring it up, bring it up. dinheiro, os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Take it. Pegue, Tua presença vale Take the mais. nations. Que a pegue as fama, nações, que o dinheiro e os prazeres, tua Reach the presença nations. vale pegue as nações, In the name of A Jesus. presença em nome de Jesus. vale mais. Tua presença vale mais que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Lift your hands where you are. Levante suas mãos. The angels that are in this building, Os anjos estão nesse prédio. they are going to start working. Eles vão começar a trabalhar. The angels that are here, Os anjos que estão aqui, they are going to start working. eles vão começar a trabalhar. Don't be distracted. Não esteja distraído. Just lift your hands. Apenas levante suas mãos. There is an impartation Tem uma impartição and there is an implantation e tem uma implantação that is coming upon your life, que vai vir sobre a sua vida, that is coming upon your ministry. que vai vir sobre seu ministério. If you are here, Se você está aqui you are hungry. e você está com fome, You say, God, você vai dizer: Deus, I need more. eu preciso de mais. You say, God, Você vai dizer: Deus, I need the anointing. eu preciso da sua unção. I need the anointing. Eu preciso da unção. I need the anointing. Eu preciso da unção. Pray in the Holy Ghost. Ore no Espírito Santo. Pray in the Holy Ghost. Ore para o Espírito Santo Open your mouth. sobre a sua vida. I say, open your mouth. Eu disse: sobre a sua vida. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. E Receba. o dinheiro e os prazeres, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença do que a fama, que o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro no meu coração. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda.